Voltamos? Tudo bem? Primeiro eu quero falar rapidinho aqui com você, criança. Quero falar sobre a mentira, né? Nós seguimos aqui contando uma historinha e depois nós entramos no assunto, na pauta do dia, né? Você já mentiu? Já. Eu também já menti. Infelizmente, todo mundo já mentiu. E a mentira, muitas vezes, ela é interpretada não com a seriedade que ela deveria ser. Então nós sempre achamos: "Ah, tem a mentirinha do bem, tem a mentirinha, a mentirona, a mentira", como se o tamanho da palavra definisse o tamanho do estrago que a mentira pode trazer. E eu quero contar para você uma historinha. Hoje nessa historinha não tenho imagens, mas me escuta aí, eu sei que você vai gostar. Eu quero contar a história da Larissa. Ela estava em casa brincando com uma amiguinha. E ela percebeu que lá na mesinha da mamãe tinha um vaso muito bonito, que a mamãe dela ganhou no casamento. E ela ficou encantada com aquele vaso, e ela chamou a amiguinha para ver: "Olha que lindo esse vaso de cristal da minha mãe". E a amiguinha falou: "Nossa, é muito bonito mesmo". E aí ela fala assim para a amiguinha: "Minha mãe ganhou antes do casamento, eu não era nem nascida". E ela pegou aquele vaso e começou a mexer com ele. E o que aconteceu? Ela derrubou o vaso e ele quebrou em vários cacos. Ela ficou super desesperada. A Larissa ficou sem saber o que fazer. A única coisa que ela conseguiu pensar foi pegar uma caixa, que é onde ela guarda a boneca que ela mais gosta, e pegar aqueles cacos e colocar ali dentro. E guardou aquela caixa. E a Larissa, onde ela ia, ela carregava essa caixa. E a mãe dela começou a ficar preocupada. A dona Joyce falou assim: "Mas Larissa, por que você anda com essa caixa para cima e para baixo?" E ela simplesmente falou: "Mamãe, é porque eu gosto muito da minha boneca. Eu acho ela tão linda". E ali ela contou a primeira mentira. Ela gostava da boneca, mas ela não estava carregando aquela caixa por causa do amor pela boneca. E ela ficou alguns dias carregando aquela caixa. Até que uma hora ela não aguentou mais e falou para a mãe dela: "Mamãe, eu preciso confessar uma coisa. Eu derrubei aquele vaso lindo que a senhora ganhou antes do casamento. E eu guardei dentro dessa caixa os pedacinhos dele, porque eu estava tentando encontrar uma forma de colar os pedaços e fazer o vaso de novo, ou pelo menos jogar fora sem que a senhora percebesse. Mas eu não aguento mais guardar essa história comigo". E a dona Joyce abraça a Larissa e fala: "Minha filha, que bom que você confiou em mim para contar isso. Que bom que você, desculpe, que bom que você voltou a ser a minha filha. Que bom que você confiou para contar a verdade. Você não precisa mentir. A verdade é sempre o melhor caminho". E naquele momento, aquele peso que estava dentro da Larissa foi embora. E ela percebeu que ela poderia confiar na mamãe dela sempre. E eu quero deixar com você essa história hoje. Às vezes você criança, você pré-adolescente, está escondendo coisas dos seus pais. Às vezes a gente pensa que mentira é só falar o contrário do que realmente aconteceu. Mas quando nós escondemos o que deveríamos fazer, quando nós não contamos o que aconteceu para alguém, nós também estamos mentindo para aquela pessoa. É como se nós disséssemos que confiamos nela, mas na verdade não confiamos para contar a verdade. E talvez você, criança, está sendo atormentada por algum segredo que você está guardando, por alguma coisa errada que você fez, e você sabe que precisa contar para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para a pessoa de quem você está escondendo. E eu quero te chamar para viver uma vida de verdade, porque Deus, ele é verdade, e ele nos chama para contar a verdade. A palavra do Senhor diz: "Sejam as suas palavras sim, sim e não, não". O que passar disso vem do maligno, e ele é o pai da mentira. Então, se a mentira tem reinado na sua vida, não importa o tamanho dela, eu te convido a mudar as coisas e viver uma vida de verdade.
Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa história. No próximo programa, nós voltamos com uma nova história. E agora eu quero falar com você, mãe, com você, pai. Quero falar sobre as 5 linguagens do amor. Eu quero falar sobre as formas que os seus filhos demonstram amor e de que maneira eles sentem que você o ama. Sabia que o amor é uma linguagem? Nós todos somos uma linguagem. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, diz algo sobre nós. E nós vemos que a nossa sociedade tem sofrido tanto com falta de compreensão. Ninguém compreende o outro mais, ninguém tem paciência mais com o outro. As pessoas estão cada vez mais interesseiras, as pessoas estão cada vez mais só querendo ter perto de si alguém que possa fazer algo por ela. E eu quero te dizer, o amor é uma decisão e ele tem as suas formas de ser expressado. E cada pessoa pode expressar amor de um jeito completamente diferente da outra. E nós temos que ter essa malícia, perspicácia, melhor assim. Nós temos que ter a perspicácia de perceber as formas de cada um demonstrar amor. E assim as nossas relações vão melhorando a cada dia. E você, pai e mãe, já sabia disso? Vamos aprofundar esse assunto? Eu vou basear esse programa hoje no livro As 5 Linguagens do Amor das Crianças, de Gary Chapman, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele escreveu alguns livros, ele escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor, que é mais voltado para o relacionamento entre marido e mulher. Ele escreveu As 5 Linguagens do Amor de Deus, que está voltado para o meu relacionamento com Deus e como Deus se relaciona comigo. E depois de muitos pedidos, ele escreveu também esse, que é As 5 Linguagens do Amor das Crianças. E aqui nesse livro ele já contou com a ajuda da Ross Campbell, ou do Ross Campbell, que o ajudou a falar para as crianças, porque é um especialista em educação infantil, e ele vem mostrar que as crianças demonstram amor, que elas têm uma linguagem especial, que elas gostam de ser amadas de um jeito diferente umas das outras. E talvez esse livro venha responder aquela questão que às vezes os pais falam: "Mas eu criei todos do mesmo jeito, dei amor para todos os meus filhos e um deu certo e o outro deu errado. Mas por que deu errado se eu fiz tudo igual para todos?" Talvez aí esteja o problema. Nós não devemos tratar de maneira igual pessoas que Deus fez tão diferentes. Nós não podemos tratar um filho do mesmo jeito que tratamos o outro. Logicamente que a nossa missão como pais é atender às necessidades deles, mas nós não podemos fechar os olhos para o fato de que as necessidades deles são diferentes. Então, muitas vezes, nós pais achamos que temos que fazer tudo igualzinho para os outros para que um não se sinta injustiçado. Mas se eu tenho um filho que precisa mais que o outro, e se eu dou para ele a mesma quantidade, ele estará sempre faltando, né? Estará sempre faltando alguma coisa para ele. E nós não podemos usar essa forma engessada para educar e ensinar os nossos filhos, para demonstrar amor e cuidado com eles. E o livro vem falar que cada criança possui uma linguagem principal para receber amor e manter o seu tanque emocional cheio. O livro vem tratando de 5 linguagens. E dessas 5 linguagens, às vezes uma criança pode manifestar as 5. Só que vai ter uma escala de preferência, uma escala preferencial, onde uma linguagem estará em primeiro lugar, a outra em segundo, terceiro, quarto e quinto. Ele pode demonstrar as 5 ao longo da sua vida, mas uma ou 2 vão sobressair as outras. E a nossa missão como pai é perceber qual é a linguagem que o meu filho está falando nesse dia. E por que que é importante nós decifrarmos isso?
Assim como uma pessoa que é poliglota, que fala várias línguas e consegue se adaptar em qualquer ambiente, então, se ele vai para a Espanha, ele sabe falar o espanhol, ele sabe falar o francês, ele sabe falar o inglês, ele é fluente em outras línguas. Quanto mais fluentes nas linguagens do amor nós formos, mais bem-sucedidos seremos em entender os nossos filhos, em demonstrar amor com eles. E eu vou fazer aqui um breve, né, apanhado. Vou falar os nomes das linguagens e depois nós vamos falando detalhadamente sobre elas. O autor vem tratar do toque físico como uma forma de linguagem do amor. Palavras de afirmação, nós já até falamos um programa sobre isso. Tempo de qualidade, como tem faltado para nós, né? Presentes, e aqui nós vamos desmistificar. Presente não necessariamente é algo que custe dinheiro. E atos de serviço. Tudo isso é fundamental para que a sua filha, seu filho, se sinta amado por você. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o toque físico. Vamos dar uma palhinha do toque físico nesse bloco ainda. Inclui abraço, beijo, colo, brincadeira. É uma forma direta de transmitir segurança e carinho. Então, quando a gente fala de toque físico, sabe aquela criança que parece gato, que está sempre roçando em você? Ela só sabe conversar com você encostando, ela te abraça toda hora, ela te beija toda hora, ela chega, ela pega na sua bochecha. Se você sentar no sofá, ela chega e começa a puxar seu cabelo. Se é uma menina que já brinca com maquiagem, ela começa a querer maquiar você. Ela gosta de tocar. Então você vai perceber que é uma criança que abraça e beija muito o brinquedo. É uma criança que está sempre com um brinquedo embaixo do braço, ela está sempre tocando. Ela precisa tocar, tocar. Sabe o goiano que só conversa pegando? Deixa eu ver aqui, a gente não sabe ver só olhando, a gente precisa pegar. Essa é a linguagem predominante do goiano. Ele gosta do toque físico. Por isso nós fazemos amizade muito fácil, por isso que nós abraçamos todo mundo. O brasileiro gosta do toque físico. E ele é muito importante para sua criança. E eu posso dizer que é a primeira linguagem do amor dela. Porque quando ela é pequena, bebezinha ainda não anda, tudo que ela tem é o seu toque. Ela sente a sua pele o tempo todo nela. O tempo todo você está pegando aquele bebê no colo. O tempo todo você está manipulando o corpo dele para dar banho, mamadeira, se você amamenta. Então, o toque físico é extremamente importante para o seu filho e provavelmente será a primeira linguagem do amor que ele vai conhecer. A primeira, depois do nascimento, né? Mas nós falamos de palavras de afirmação. A criança ainda no ventre, ela já escuta a sua voz. Então, ali no ventre, ela já vai escutar a sua voz e você falando: "Ah, neném da mamãe, vem logo, a mamãe tá doida para te conhecer". Então, pense nisso. O seu filho precisa do seu toque. Ele precisa sentir as suas mãos nele. Ele gosta de abraço, ele gosta de beijo. Mas e se você é uma pessoa que foi criada sem muito contato físico? O primeiro passo é você perceber se você foi criada assim. E talvez você possa dizer: "Ai, mas eu não gosto de abraço, não gosto que fique relando em mim. E, nossa, o meu filho precisa saber que eu amo, mas eu não quero ficar abraçando e beijando o tempo todo". Talvez você precisa curar a sua linguagem de amor, para que você consiga encher o tanque emocional do seu filho, entende? Vamos fazer uma pausa? Esse assunto é bem longo, nós vamos no próximo bloco destrinchar melhor essa linguagem. Mas fica aqui, nós vamos para um breve intervalo, voltamos logo logo, não vai embora. O Alô Criançada já volta com as 5 linguagens do amor da criança. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos.
Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Voltamos. Foi rápido, né, eu falei que era rápido. Eu estou aqui ainda digerindo, como eu te falei, estou lendo o livro, mas voltemos a falar do toque físico. Será que você mãe, será que você pai, foi criada de uma forma mais distante, sem muito abraço, sem muito beijo do seu pai? E talvez você seja aquela pessoa que quando está dormindo não gosta nem que seu marido, sua esposa encoste nem no seu pé. Talvez você tenha recebido a linguagem do toque físico como algo dispensável. "Ah, eu cresci, nunca tive muito abraço, muito beijo, mas tá bom, sobrevivi". Mas nós precisamos do toque físico. Só quem gosta de abraço e um dia esteve numa situação de dificuldade e recebeu um abraço que parece que curou tudo, entende o valor que tem o toque físico. E nós somos movidos a toque. Nós ao conhecemos alguém na rua, nós cumprimentamos, mulheres se cumprimentam com 3 beijinhos, e nós a todo momento estamos tocando umas nas outras. E para a sua criança, ela sempre vai gostar dessa linguagem de amor, porque lembra a infância, lembra a primeira infância dela, lembra o período em que ela não sabia andar, o período que ela não tinha mobilidade e ela dependia de você para tudo. Talvez hoje você está com um adolescente em casa que você não pode nem abraçar, que ele vai falar: "Ah, mãe, vai para lá, não, mas que isso?". Às vezes ele chegou na fase de sentir vergonha na hora que você deixa na porta da escola, e você tenta dar um beijinho, um abraço, ele fala: "Não, não, mas que isso, que mico, mãe". Eles falam mico hoje? Nem sei. O meu ainda tem 9, né, daqui a um tempo eu vou conhecer a linguagem atual dos adolescentes. Mas ele fala assim: "Ô mãe, que vexame, nossa, que sei lá, que ultrapassado". E talvez você comece a pensar que ele não precisa de toque físico, que ele não precisa de um abraço, um beijo, um cafuné, que ele não precisa deitar no seu colo mais. Mas, quando ele era criança, ele adorava o seu toque. E eu tenho algo para te falar, nós precisamos desse toque. Tanto que quando nós passamos por uma situação de luto, ele se torna menos dolorido, quando nós temos pessoas ali ao nosso lado para nos abraçar, para nos confortar. E a sua criança não pode viver um luto em vida. Eu sei que o dia é cansativo, eu sei que às vezes você chega cansado, suado do trabalho, você chegou da academia, naquele momento tudo que você quer é um banho, e o seu filho já vem correndo para o seu lado, abraça sua perna e senta em cima do seu pé, e talvez você está ali: "Espera aí, espera aí, deixa que a mamãe vai ali, espera aí, deixa que o papai vai ali". Mas naquele momento você precisa entender, o seu filho ele não está importando com o seu cheiro, ele não está importando se você está sujo, se você está fedido, ele precisa do seu abraço. E talvez você tenha falhado nisso. Talvez em algum momento na transição entre infância e pré-adolescência, você diminuiu o contato físico com o seu filho por causa da correria do dia a dia. E de repente, ele começou a achar que poderia viver sem aquilo. E talvez agora você está tentando resgatar isso e não está conseguindo, porque o seu filho também não abriu mais a porta e você não consegue entrar no coração dele.
O que eu quero te dizer é que a qualquer momento das nossas vidas, nós somos capazes de sentar, de confessar os nossos erros, de pedir perdão e recomeçar. Se você percebe que quando o seu filho era pequeno, você enchia o tanque emocional dele com o toque físico, em algum momento você diminuiu esse toque e você percebeu que isso distanciou o seu filho de você, ainda dá tempo. Converse com ele. Não é fraqueza confessar os seus erros, os seus deslizes para o seu filho. Pelo contrário, para você ser capaz de confessar os seus erros, exige muita força interior, porque a todo momento nós estamos como a Larissa da história do começo do programa, guardando os nossos erros dentro de caixas e com vergonha de mostrá-los para as outras pessoas. Então, para a gente encerrar essa linguagem, chama o seu filho, converse com ele. Fala: "Filho, vem cá na mamãe, vem cá no papai, deixa eu te dar um abraço, deixa eu lembrar como era quando você cabia no meu colo". Há uns meses atrás eu vi uma postagem no Instagram que eu achei muito lindo, de mães pegando os filhos já grande no colo e filmando para lembrar que talvez aquele seja a última vez em que ela vai conseguir pegá-lo no colo. E em todos os vídeos, foi uma trend, várias pessoas repetiram, em todos os vídeos eu vi aquelas mães começando com gargalhadas, com brincadeira, o adolescente às vezes com vergonha, mas todos os vídeos terminaram em lágrimas, onde dores foram curadas, onde feridas foram curadas, onde ressentimentos caíram por terra, onde muros foram derrubados por causa de um colo, por causa de um abraço. Então, se você hoje está, sem perceber, transferindo a dor de não ter recebido colo dos seus pais, está transferindo isso para os seus filhos, eu quero te dizer que ainda é tempo. Dá para mudar. Dá para você resgatar essa linguagem do amor. E talvez é só isso que está faltando para que o seu filho volte a confiar em você, para que ele volte a contar para você os problemas dele, como eu contei no início da história. A Larissa, se ela não tivesse abertura com a mãe, ela não conseguiria confessar o seu erro. E a abertura que nós precisamos muitas vezes começa com um abraço, com um beijo. Então fica essa dica, tá bom? Vamos voltar agora? Vamos dar sequência, na verdade. Palavras de afirmação. Palavras de afirmação é uma linguagem do amor que está relacionada com elogios, incentivos, expressões como eu te amo, você consegue, você dá conta, você é tão inteligente, você é tão esforçado. E nós percebemos que hoje a sociedade como um todo, ela necessita de palavras de afirmação. Nós vemos cada vez mais pessoas expondo a vida, a rotina, o treino na academia, o que ela está comendo nas redes sociais, na esperança de que alguém escreva um comentário falando: "Nossa, como você está bem, você está bonito, você está bonita, como você é inteligente, nossa, como você é esforçado, que comida bonita que você fez, como você sabe se arrumar". Nós estamos cada vez mais carentes de palavras de afirmação. E a carência está tão grande que os adolescentes entraram nas redes sociais criando situações como se eles estivessem arquitetando uma forma de que a palavra de afirmação vem automaticamente após o seu ato. Vou dar um exemplo. Ele está carente, se sentindo feio, e alguém dizendo que ele está bonito, que ela está bonita, mudaria o dia. Só que ela esperou que as pessoas dissessem isso naturalmente, e as pessoas não disseram. Então foi criada a trend: "Arrume-se comigo para ir em algum lugar". Então agora as pessoas postam vídeos se arrumando, se maquiando, na esperança de que pelo menos um comentário venha ali no final dizendo: "Você se arrumou muito bem, você está muito bonito, você está muito bonita". Nós estamos tão carentes de palavras de afirmação que nós estamos criando armadilhas, não diria armadilhas, mas nós estamos arquitetando uma forma, criando uma máquina, né, de receber elogios.
Então a pessoa está ali na academia 2 anos, já emagreceu um monte de quilo, mas ninguém talvez nunca elogiou o corpo dela, então ela começa a treinar, a filmar o treino e postar na internet, coloca lá ainda, tá pago, para que as pessoas vejam aquilo, admirem e a elogiem. E o elogio comprado não tem valor. Por mais que naquele momento o ego esteja satisfeito pelos comentários, pelas mensagens que recebeu, não é a mesma coisa. Vou te dar um exemplo, às vezes é o dia do seu aniversário e ninguém te deu a feliz aniversário, aí você posta um status falando: "Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida". Aí de repente todo mundo começa a ver o seu status e começa a falar: "Parabéns, parabéns". É legal, é, mas você adoraria que aquelas pessoas, sem que você tivesse dado uma ajudinha, lembrassem do seu aniversário naturalmente. Se nós adultos nos comportamos assim, que dirá o seu filho? Às vezes ele está lá o dia todo, sabe uma coisa que ele quando você tem uma criança que ela a linguagem do amor, principal dela é palavras de afirmação, é aquela criança que está o tempo todo: "Olha mãe, olha aqui mãe, tirei as mãos, olha aqui mãe, eu no patinete, mãe, olha aqui eu na bicicleta, mãe, olha esse Lego que eu montei, pai, olha aqui que legal, olha esse brinquedo que eu fiz pai, olha aqui pai, como eu sou forte pai, eu levantei essa caixa". Sabe aquela criança que te chama o tempo inteiro para mostrar as coisas mais bobas para você o tempo todo? Esse filho, ele é carente de palavras de afirmação. E como as palavras de afirmação não vêm naturalmente, ele cria a situação para que as palavras venham. Ele cria a situação para que o elogio venha. Mas na verdade o seu filho, uma hora ele vai cansar de falar: "Pai, pai, pai, mãe, 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 olha aqui, olha aqui, olha aqui". E quando ele perceber que você só olha para ele quando ele te chama, ele vai começar a falar assim: "Minha mãe não me ama, porque se eu não chamar, ela não olha para mim. Meu pai não me ama, porque se eu não venho mostrar para ele isso aqui, ele nem olha, ele nem tira os olhos do celular". E o celular, comentários nas redes sociais que nós temos tanta, nunca diria, tanta vontade, nós temos tanta garra, nós temos uma necessidade extrema de comentar tudo que nós vemos. Eu mesma adoro comentar nos vídeos, nos posts que eu assisto, que eu leio, e muitas vezes a gente está tão ali, com a atenção tão presa em postar um comentário, e nosso filho está lá: "Pai, pai, pai, mãe, mãe, mãe". Uma hora ele vai parar de falar pai, 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 mãe, mãe, mãe. Uma hora ele vai cansar de competir com o seu telefone. E aí, quando você começar a elogiá-lo, começar a falar que ele tá bonito, que ela tá bonita, que ele é inteligente, que ele é esforçado, ele só vai ver falando: "Valeu pai, obrigado". Nem vai olhar no seu rosto, porque um dia você também parou de olhar no rosto dele. Perceba que a nossa sociedade está carente, porque ninguém mais age naturalmente. Os elogios não vêm naturalmente porque alguém lembrou de você, porque alguém realmente viu você. Os elogios vêm por conveniência, por comodidade, por constrangimento. Uma hora o seu filho vai cansar de te constranger para olhar para ele. E o que que vai ficar na vida dele, né? E eu falei há poucos dias sobre gratidão, sobre reconhecimento, está relacionada a isso. Às vezes você se esforça tanto por alguém e essa pessoa nunca disse naturalmente que você é importante para ela. Ela nunca elogiou naturalmente algo que você fez e isso quebra a gente, sabe? Nós precisamos de palavras de afirmação, porque elas são um termômetro de como nós estamos, de como a nossa relação está. Então, se você tem falhado ao demonstrar com seu filho nessa linguagem do amor, se você tem falhado em elogiar o seu filho, em reforçar bons comportamentos, ainda dá tempo. Tira os olhos da tela e coloca os seus olhos sobre os seus filhos. Veja ele brincando, veja ele pintando, elogie aquele rabisco que ele fez, aquele número todo torto. A minha filha está
Agora no grupo de 4 anos, ela está aprendendo a escrever, cobrir pontilhados, e às vezes fica aquele garrancho, eu falo: "Minha filha, como tá lindo". E eu sempre elogio e ela vem toda empolgada: "Olha aqui mamãe, agora eu sei fazer". E eu tenho percebido que ela está cada vez melhor. Então, eles precisam desse combustível, eles precisam encher esse tanque emocional. E quanto menor a criança, mais ela usa todas as linguagens. Então ela vai ter uma que vai se sobressair, mas ainda assim ela vai falar os 5 idiomas. E é importante que você pai, você mãe entenda isso. Tudo bem? Vamos fazer uma pausa? Nós vamos fazer uma pausa dessa linguagem do amor, vamos para um breve intervalo e nós voltamos com a terceira linguagem. Tudo bem? Fica aí, não vai embora, eu volto logo logo. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Voltamos. Falei que era rápido. Agora nós vamos falar sobre o tempo de qualidade. Esse é o que mais está pegando, né? Quem tem tempo hoje? Você trabalha das 8 às 18, chega em casa às 19h30, quase 20 horas. Você, mãe, ainda tem que fazer janta, providenciar comida, dar banho em criança, ver tarefa de casa, colocar menino para dormir. Que tempo que você tem para os seus filhos? Você, pai, trabalha, às vezes, em turnos longos de 12 horas, 2, 3 dias seguidos. Você é caminhoneira. Eu fui criada. Até os 12 anos, meu pai era caminhoneiro, vivia viajando. Fui criada praticamente com a minha mãe. Quando meu pai volta para casa, eu já estava com 13 anos de idade. Eu conhecia o pai de fim de semana, o pai de 20 dias, a cada 20 dias, o pai de uma vez por mês. Quando ele voltou para casa, que ele tinha muito mais tempo para nós, a gente teve problemas de relacionamento. A gente não conhecia a presença do nosso pai. Ele não conhecia os nossos defeitos e nós também não conhecíamos os defeitos dele. E ali na minha adolescência, quando eu comecei a perceber que o meu pai agora tinha tempo para mim e que ele ia começar a enxergar os meus defeitos, eu me senti sufocada, porque eu não sabia lidar com tanta presença, porque eu não tinha, né? E eu sempre gosto de lembrar disso, porque nas ausências do meu pai, quando ele ia viajar, ele sabia que ele ia ficar um bom tempo fora, era muito difícil para mim deixá-lo ir embora. Eu chorava muito e não poucas vezes ele saiu escondido. E quando ele voltava, ele trazia sempre algum mimo, algum presentinho, alguma coisa da viagem. E ali era a forma que ele demonstrava pra gente que ele tinha lembrado de nós, apesar de tanto tempo longe de casa. E eu já fui criada com a minha mãe em casa o tempo todo e ela começou quando ela foi trabalhar fora, nós já estávamos ali na nossa pré-adolescência. Então eu tive a minha mãe presente na minha infância. E eu tive muito tempo de qualidade da minha mãe. E quando ela foi trabalhar fora, eu também senti muita falta do tempo dela conosco. Porque ela chegava no final do dia e a minha mãe, ela é costureira.
E ali com uns 10 anos de idade, ficava no pé dela ali aprendendo vendo ela costurar e num belo dia, eu aprendi a costurar. E eu peguei na máquina sozinha, eu estava em casa com meus irmãos, e eu peguei os retalhos da minha mãe e eu costurei uma camisetinha toda cheia de retalho. E estava perto da hora da minha mãe chegar, e eu não esqueço desse dia. Eu fecho os olhos e eu lembro dele. E eu tomei banho, vesti aquela camisetinha toda costurada por mim, sentei na ponta da varanda que dava de frente para o portão e fiquei esperando minha mãe chegar do trabalho, para ela me ver. Ali, quando ela chegou, que ela me viu com aquela blusinha toda remendada, toda diferente, ela me abraçou e falou: "Nossa, mas você já dá conta". E não levou muito tempo, eu comecei a costurar com ela, eu ajudava ela ali na confecção, e nós tínhamos muito tempo juntas. E eu sei o quão importante foi esse tempo com a minha mãe. Nós trabalhamos juntas muito tempo, porque quando eu aprendi a costurar, eu comecei a ajudar em casa, e ali eu tirava dinheiro para pagar o meu cursinho. Eu paguei 2 anos da minha faculdade costurando com a minha mãe, e eu sempre tive a minha mãe ali do meu lado. Então eu posso falar com toda certeza, o tempo de qualidade com o seu filho cura a saudade que eu tinha do meu pai. E talvez você venha falar assim: "Mas eu não trabalho em casa, eu preciso trabalhar fora, meu marido morreu, meu marido foi embora, e eu fiquei com as crianças, se eu não trabalhar, a gente não come, como que eu vou dar tempo de qualidade para o meu filho?". E nesses dias corridos que nós temos vivido, eu preciso te dizer, tempo de qualidade não é quantidade, tanto que o termo fala qualidade. Às vezes você vai ter 1 hora por dia, mas nessa 1 hora, seja do seu filho por inteiro, sabe. Eu tenho me policiado para mexer cada vez menos no telefone. Eu percebi que eu estava sendo dominada pelo telefone, e eu estava dando pouca atenção para os meus filhos. Então, quando você chega em casa, guarda o telefone. Você já atendeu muitas chamadas, já respondeu muito WhatsApp durante o dia, você já viu muitas postagens no Instagram, você vai ao banheiro, você leva o telefone. Quando você chegar em casa, seja do seu filho, dê o seu tempo para ele, chama ele para ficar ali do seu lado, você vai fazer janta, vem cá, ele é pequenininho, coloca um banquinho para ele subir e ver você fazendo comida. 10 minutos podem ser cruciais na saúde do seu filho, no abastecimento do tanque emocional dele. Ele precisa saber que você está entregando alguns minutos, algumas horas para ele. Eu não vou esquecer nunca, uma mãe da escola da minha filha, ela me contou que ela sai muito cedo, né, e volta muito tarde. E ela tem um turno em que ela consegue, às vezes, levar na escola, mas não consegue buscar. O dia que ela não leva, ela busca. Mas quando ela chega do trabalho, eles já estão dormindo. E ela desenvolveu uma linguagem com os filhos. Ela vai ali neles e desenha um coraçãozinho, ou na mão, no bracinho, ou na bochecha. E no outro dia, quando eles acordam, eles percebem que a mamãe passou ali, porque tinha um coraçãozinho, um sinalzinho de batom. E ele fala assim: "Nossa, minha mãe veio aqui e me abraçou, me beijou, me cobriu com a coberta, porque eu estava com frio, colocou a meia no meu pezinho". E ela disse que um dia no outro dia, ela chegou tarde, ela foi lá e fez eles estavam muito embolados, ela só conseguiu fazer o coraçãozinho na perna. E aí no outro dia, eu não lembro se era a filha ou o filho, falou assim: "Mamãe, mas ontem a senhora não foi lá. Aqui ó, não tem nada". E a mãe falou assim: "Tem sim, levanta seu short". Aí quando a criança levantou o short, estava lá o coraçãozinho. Ela disse que toda a insatisfação foi embora. Percebe como nós somos capazes de fazer acontecer o que os nossos filhos precisam? O trabalho não é desculpa para você não gastar um tempo, para você não pegar um livro. Tudo bem, quer mexer com o celular? Pega uma historinha, vem cá, vamos sentar aqui com a mamãe, vamos ouvir essa historinha. Eles têm total condição de entender que você trabalha o dia todo, pai, mãe, mas que você tem todos os dias ali 20 minutinhos com ele. O que você não resolveu no trabalho não é 8 horas da noite, 9 horas que você vai resolver. Eles vão dormir logo, logo, depois que eles dormirem, vocês vão lá e resolvem aquilo, mas dê tempo de qualidade para o seu filho.
Resgate a confiança do seu filho. Pais que não têm tempo de qualidade com os filhos se tornam estranhos uns com os outros, constroem muros. E o seu filho vai deixar de se sentir amado. E ele vai começar a preencher a necessidade de amor com outras coisas, com outras pessoas. E vai chegar um determinado momento em que vocês não vão se conhecer mais. Pense nisso. Vamos avançar? Presentes. É. A sociedade moderna tem valorizado muito os bens materiais. E muitas crianças hoje estão sendo criadas acreditando erroneamente que presentes são somente aquilo que nós gastamos dinheiro para comprar. O presente é muito mais do que isso. Tanto que quando você está na escola, a professora fala: "Fulano", e você fala: "Presente". Sabe o que significa a palavra presente? Eu estou aqui. Você está no meu pensamento. E olha aqui a prova de que você estava no meu pensamento. Olha o que eu trouxe para você. Nós vemos muitos vídeos na internet de pessoas que estavam longe, morando em outro país, e de repente eles chegam de surpresa e a outra pessoa fica: "Ah, é você!" E ali tudo mais que existia em volta some. Só existe aquela presença. E o presente, a linguagem do amor, do presente das crianças, como saber se o seu filho fala essa linguagem de amor? É aquele filho que traz uma florzinha, que traz um bilhetinho, que traz um carrinho para você. Quando ele é pequenininho, ele traz as coisas para você. Vou te dar um exemplo até engraçado. Às vezes você tem um cachorro que ele traz tudo para você, gato, ele gosta de trazer barata, bicho morto, bolinha, entende? Você é o filho. Se ele gosta de escrever recadinho, se ele gosta: "Aqui mamãe, traz balinha, florzinha, pedrinha", ele gosta de presente, ele gosta de presentear. Ele gosta de fazer você pensar que ele lembrou de você. Então o seu filho precisa que você lembre dele. "Ah, mas a situação está tão difícil, tanta conta para pagar, eu ganho pouco, eu não tenho condição de comprar um presente para o meu filho". Quantas vezes seu filho ganhou um presente maravilhoso e ele gostou mais do embrulho, da caixa de papelão? Criança nasce simples, nós que inventamos necessidades para eles. Às vezes ele fica mais feliz da vida com um bolinho de aniversário em casa com 3 amiguinhos do que uma festa para 200 pessoas que a maioria delas ele nem conhece. As nossas crianças, elas são simples, porque o amor é simples. E nós estamos criando a todo momento dificuldades, estamos criando subterfúgios, necessidades que não existem para mostrar para os outros: "Olha o iPhone que eu dei para o meu filho, olha a bicicleta top de linha que eu dei para o meu filho, o patinete elétrico". Não é que se você pode dar esses presentes caros, você vai deixar de dar, mas isso não é fundamental para o seu filho. Às vezes uma paçoca que você traz da rua faz ele ficar feliz, porque pensa em um dia cheio de trabalho, você lembrou de comprar uma paçoquinha para ele, percebe? Então, se o seu filho está o tempo todo trazendo coisas para você, ele fala essa linguagem muito bem. Então, preste atenção nele, escreva um recadinho, um bilhetinho, coloca no estojo dele. Você vai fazer arrumar a lancheira, cola um post-it na lancheira: "Mamãe te ama, bom lanche". Eles gostam de presentes, eles gostam de coisas simples. Nós adultos que inventamos uma forma complicada de levar a vida, mas a criança é muito simples. Sabe, eu não vou ficar aqui dizendo que você precisa gastar todo o seu dinheiro com presente e que todo dia que você chega da rua, você precisa trazer algo para o seu filho. Não, o excesso também é prejudicial. Mas se todos os dias você traz um bilhetinho e coloca no bolsinho do short dele, e de repente ele tá ali passando a mão na roupa e vai tirar um peão que estava lá e ele acha um bilhetinho da mamãe, ele vai se sentir amado. Então preste atenção no seu filho. Todas as linguagens estão uma, amarrada na outra. Se você não tem tempo de qualidade com seu filho, você não vai perceber qual é a linguagem do amor dele. E talvez você vai ser daqueles pais que: "Tá bom, meu filho, aqui mamãe, o que que eu trouxe pra você? Tá bom filho, depois a mamãe olha", e você deixa de lado. Eles pensa daqui 20 anos você tirar uma caixa cheia de cartinha, de papel de balinha, de chicletinho, tatuagem de chiclete, fala: "Aqui ó, que você os presentes que você deu pra mamãe e a mamãe guardou". Você não tem noção
do bem que isso faz na vida de uma criança. Então, compra uma pastinha, sabe aquelas pastas que tem aqueles plásticos? Vai guardando os presentes que o seu filho dá, aqueles desenhos, aqueles rabiscos. É difícil guardar folhas? Compra um caderno de desenho, aí todo dia ele faz um desenho naquele caderno, ele vai mostrar para você, ele vai: "Mãe, olha aqui o que que eu desenhei". Aí depois você guarda aquele caderno, é mais fácil, daqui 10 anos fala: "Filho, vamos ver os seus desenhos, como que você era". Presenteie o seu filho, presenteie o seu filho com a sua presença. Combinado? Eu sei que você vai melhorar, e eu sei que você vai resgatar o amor do seu filho com você. E aqui agora nós vamos só dar uma palhinha na nossa última linguagem, atos de serviço. Ações práticas que facilitam a vida da criança, como ajudar nas tarefas, preparar uma refeição, consertar um brinquedo. Se o seu filho é daquele que quebra um brinquedo toda hora e ele chega: mãe, consegue, arruma aqui. E você vai, pega uma cola, um durex, alguma fita ali, você consegue consertar aquele brinquedo. Se o seu filho sempre traz alguma coisa quebrada para você arrumar, em vez de ele tentar arrumar, provavelmente o seu filho é fluente nessa linguagem. Ele gosta de ver você cuidando dele. Então ele é aquela criança que mesmo podendo pegar um biscoito, ele vai falar: "Mãe, me dá um biscoito. Mãe, tô com fome". Às vezes você fala: "Ah, meu filho, vai lá e pega, você sabe onde tá o biscoito". Mas se ele o tempo todo pede para você cuidar dele, fazer coisas por ele, é porque essa é a linguagem principal dele. Então, preste atenção. Eu não vou nem me demorar agora, eu vou para um breve intervalo e nós voltamos no próximo bloco para falar sobre a linguagem do amor, atos de serviço. Não vai embora, fica aí. O novo terminal Praça da Bíblia está pronto. Já são 5 terminais reconstruídos, modernos, seguros e do tamanho que a população merece. O governo de Goiás investe quase 2 bilhões na maior transformação já vista no transporte coletivo da região metropolitana. 800 novos ônibus entregues. E até 2026, toda a frota será renovada. Mais de 7.000 novos pontos. E estamos construindo um novo eixo Anhanguera. Implantação do bilhete único e da meia passagem para até 5 quilômetros. E tudo isso sem aumentar o preço da passagem. R$ 4,30 há quase 7 anos. Goiás constrói um novo transporte público, moderno, justo, para todos. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Voltamos. Eu falei que era rápido. Agora nós vamos falar da última linguagem, atos de serviço. Presta atenção na sua vida, você pai, você mãe. Se você gosta de servir as pessoas, se você tem prazer em fazer uma comida, você chega na casa de alguém, em vez de você sentar no sofá e conversar, quando você vê, você já está na pia lavando a louça para a pessoa, se você vai visitar um amigo, ele está ali consertando alguma coisa com você, vê, você já está com um martelo ou enxada, você está ajudando alguém, provavelmente você fala essa linguagem de atos de serviço. Se você é aquela pessoa que gosta de cozinhar para os outros, se você vive fazendo bolo para dar de presente para uma vizinha, se você gosta de servir as pessoas e você tem filhos, provavelmente o seu filho também vai falar esse idioma. E ele vai ser, como ele ainda não sabe fazer tudo por você, ele vai meio que te ajudar a fazer algo por ele. Então é aquele filho que fala: "Mãe, tô com fome. Mãe, tô com sede. Mãe, eu não achei aquele brinquedo que eu gosto tanto". Aí às vezes você fala assim: "Meu filho, vai lá na estante, tá lá na sua estante". Aí chega lá e é assim, ó: "Mãe, eu não achei". Ele não tá querendo o brinquedo, ele quer ver você levantar e ir lá ajudá-lo. Então, sabe aquele filho que tá ali, você tá fazendo comida: "Mãe, deixa eu ajudar. Mãe, deixa eu fazer alguma coisa", fala: "Vai pra lá menina, você não pode mexer com faca não. Vai pra lá menina, você não pode mexer com fogo não". E ele tá lá,
os meus 2 filhos, eu não posso chegar na beirada do fogão que eles já estão lá, a pequena traz a cadeirinha para ficar em pé na altura da pia, na altura do fogão, o mais velho já está lá no pé, ele já sabe cozinhar algumas coisinhas, e fica lá: "Ah, é assim, deixa eu fazer". E é muito importante que vocês deixem eles participar do seu dia a dia. Uma pessoa que não sabe servir, ela vai achar que todo mundo nasceu só para servi-la. E uma pessoa que não serve para servir, ela não pode ser servida sempre. E quando ela perceber que o mundo não gira em torno das necessidades dela, ela vai se rebelar. Então a linguagem de atos de serviço, às vezes, é uma que tem gerado muitos conflitos nos lares. Nós vemos muitas mulheres sobrecarregadas falando: "Ah, mas meu marido não faz nada para mim, tudo eu, tudo eu, tudo eu". Às vezes o marido fala assim: "Nossa, minha mulher não faz nada, ela só fica em casa, e ela não arruma nada, ela não faz nada". Será que vocês têm falado a linguagem de atos de serviço? A linguagem de atos de serviço, ela é fundamental nas relações humanas, porque ninguém é uma ilha. Todos nós precisamos uns dos outros. E no precisar uns dos outros, nós precisamos servir uns aos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E se na sua casa a linguagem de atos de serviço tem sido falada com pouca fluência, você provavelmente tem um problema muito grande na sua casa. Então, se você pai, você mãe, no momento em que estiver com o seu filho, traga o seu filho para perto de você. Quando você estiver fazendo alguma coisa que ele pode fazer, deixe ele participar, ensine-o a participar, para que ele também aprenda a fazer pelos outros, para que quando você chegar do mercado cheio de sacola para tirar do carro, você não precisa falar: "Fulano, vem cá me ajudar". Na hora ele vai ver, ele vai: "Nossa, mamãe está precisando de ajuda", ele vai lá, ele mesmo já te ajuda a pegar as sacolas. Deixa ele trazer para dentro, nem que seja um pacote de papel higiênico, que é leve. Já viu que quando a gente deixa uma criança carregar uma coisa, a alegria que elas ficam? Você pode dar uma caixa de leite para eles carregarem, aí ela: "Aqui mamãe, como eu sou forte", e vai lá que e miudinho tropeçando, carregando aquela caixa de leite, e eles se sentem úteis. As crianças adoram se sentir úteis, mas nós precisamos forjar isso nelas. E se você adulto não tem servido as pessoas que você diz que ama, cuidado, você pode estar deixando o tanque emocional delas vazio, e o amor é uma escolha. E se ela perceber que o tanque dela emocional está sempre vazio, ela pode buscar outras formas de preencher, outras pessoas para preencher. Logicamente que cada pessoa adulta é responsável pelo seu próprio tanque. E por isso que o diálogo é tão importante. Eu não posso simplesmente falar assim: "Ah, a pessoa deixou de cuidar de mim e vou embora", ou vou dar o troco nela. Não, nós temos que ser responsáveis. Se nós entramos em uma relação, se nós concretizamos o desejo de ter um filho, nós temos que entender que nós somos responsáveis por esse relacionamento, nós somos responsáveis por essa criança, e nós temos sim que ser fluentes nas 5 linguagens do amor. Nós precisamos entender como os filhos se sentem amados e demonstrar amor da forma que eles precisam. E ao longo da vida, eles vão falar todas as 5 linguagens, eles precisam de todas elas. Logicamente que cada dia uma vai sobressair a outra, mas o seu filho precisa de presentes, o seu filho precisa do seu tempo presente com ele precisa de tempo de qualidade, ele precisa ouvir elogios, ele precisa ver você cuidando dele, sabe. É muito importante que você toque no seu filho. E quando nós falamos das 5 linguagens do amor, eu te chamo a vencer o analfabetismo. Vença essa dificuldade, vença os seus traumas. Se você não foi amado, se você não teve tempo de qualidade, se você não recebeu toque, se ninguém te elogiava, se na sua casa com seu pai, sua mãe, seus irmãos, você era alguém que parecia que nunca estava lá e você hoje tem uma família, que não passe de você, não leve o trauma adiante. Você não precisa encher o copo do seu filho com o trauma que era seu, rompa esse ciclo. Aprenda a falar as 5 linguagens do amor.
Você pode procurar na internet, o livro ele não é caro, ele é muito bom, eu super recomendo. E o meu desejo aqui hoje com você é que você aprenda a falar as 5 linguagens do amor do seu filho. Observe, você vai descobrir qual é a linguagem principal dele. E você vai perceber que o relacionamento entre vocês vai mudar e melhorar muito. E eu fico aqui na expectativa. E se você tiver bons resultados a partir desse programa, comenta nas nossas redes sociais. Fale: olha, Juliana, eu gostei muito do tema, me ajudou muito. Conte um testemunho, uma história, se você quiser. Vamos interagir, participe conosco. E se esse conteúdo foi importante para você, divulgue ele. Entre nas nossas redes sociais, entre no Instagram da Alô TV Brasil e passe para frente. Fica com Deus, agradeço a sua audiência e até a próxima. O Alô Criançada volta sempre. Até lá.